como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Que essa seja a nossa oração nesta noite, durante essa transmissão, que você possa pensar nessas palavras e nessa oração. Temos acertado o alvo, temos sido abrigo, temos sido perdão, amor àqueles que nos rodeiam, temos sido usado da maneira que o Senhor deseja, da maneira que o Senhor se agrade de nós. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 4, nos diz que nós temos um tesouro em vaso de barro. Nós somos vaso de barro, nós somos frágeis, nós somos quebráveis, nós somos imperfeitos, mas dentro de nós existe um tesouro mais que precioso, um tesouro que ninguém pode comprar, porque ele foi pago com o sangue de Jesus. Então, que a sua vida possa realmente ser um vaso útil nas mãos do Senhor. E se este vaso está quebrado, está rachado pela vida, pelas circunstâncias, que você possa pedir ao Senhor, que é o nosso oleiro, que refaça a sua vida e refaça este barro, esse vaso de barro, para que sirva a outros e seja uma bênção aonde você passar, dividindo este tesouro precioso que temos em nós. Amém. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor.
Aleluia! Que essa seja, a nossa oração e que Deus possa continuar nos usando como esses vasos preciosos em suas mãos. De uma maneira muito especial, hoje eu gostaria também de citar o 5º aniversário do Grupo Desperta Débora. Foi comemorado esse sábado de maneira presencial. Depois de muitos cancelamentos, a gente conseguiu comemorar. E louvo a Deus pela vida de cada irmã que é intercessora e tem sustentado a muitas famílias através da intercessão. E por todas as respostas de oração que o Senhor tem nos dado. Eu louvo a Deus por esse grupo existir, E louvo a Deus por não só agir, de maneira a interceder, mas também agir de maneira prática, Muitos chás de bebês e muitas arrecadações nós fizemos através desse grupo para abençoar outras mães. Então, realmente é um grupo muito especial que mora no meu coração e eu louvo a Deus pela vida de cada uma das Déboras e que Deus nos ajude a sermos realmente mulheres de oração em suas mãos. E eu também queria ter publicado hoje um vídeo de uma das Déboras, que é a Ivenardi, e ela trouxe no último domingo, no culto presencial, ela trouxe o testemunho dela da conquista de uma casa própria. Infelizmente ela não conseguiu gravar, por causa da semana corrida dela, ela não conseguiu me mandar esse vídeo, mas ela me autorizou a falar em nome dela aquilo que essa bênção que Deus tem providenciado para eles, Sair do aluguel e ir para uma casa própria. Então realmente nós louvamos a Deus por essa resposta também de oração que Ele tem dado aos filhos do corpo central. A leitura bíblica da meditação de hoje está em Mateus 28, versículos 18 até o 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor abençoe a mensagem que será trazida pelo teu servo Israel. Seja conosco, Senhor, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, para que essa palavra encontre guarida em nosso coração. E nos usa, Senhor, de acordo com o teu querer e a tua vontade, e nas circunstâncias e situações que às vezes nós nem imaginamos, mas que é ali que o Senhor quer nos usar, através do teu poder. Não o nosso, não a nossa força, mas a tua força. Não o nosso querer, mas o teu querer. Por isso, Senhor, nós te pedimos, fica conosco e abençoa o teu servo agora, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu me chamo Israel, sou um oficial aqui no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Fui soldado do Central, então o Central continua no meu coração, sou parte desse corpo e sou muito grato pela influência desse corpo na minha vida,
que Deus fez por meio desse corpo. Também gostaria de agradecer ao Major Marcelo pelo convite e pela Izzy, que vai estar liderando a reunião, pelo cuidado dela em pensar nos diferentes itens dessa reunião. Então, sou muito grato pelo convite e pelo privilégio de poder vir aqui compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Então a gente está olhando vendo o livro de Mateus, né? Então vamos ver um pouquinho o que está acontecendo aqui. Na segunda metade do livro de Mateus, Jesus está operando muitos milagres. Ele curou os enfermos, ele alimentou as multidões e muitas pessoas acreditavam nele. Mas muitas pessoas também duvidavam desse Cristo, do que ele estava fazendo, não podiam entender muito bem. Como os fariseus, por exemplo. Que novidade, né? A gente sabe que sempre eles vão duvidar de tudo, ou duvidavam de tudo. Mas para os fariseus, eles imaginavam o Messias como um guerreiro que ia vir e destruir os inimigos com mão de ferro, que ia destruir tudo e ia chegar aquele reino poderoso. Mas Jesus, aqui a ideia de um novo reino para Jesus era servir aos outros, humildade. Não de vir destruir tudo, mas mudar a vida das pessoas com amor, com humildade. E por causa dessa confusão, mais ou menos, podemos ver que Jesus, ele sabia que as pessoas não entendiam muito bem, então ele se retirou dessa multidão e ele começou a se concentrar mais em ensinar os seus discípulos. Jesus queria que eles soubessem que ele se tornaria rei, mas um rei de uma maneira diferente, podemos dizer assim, um rei às avessas. Sua ideia era muito diferente do que o resto do mundo pensava. Para Jesus, para você ser honrado, você deve servir aos outros. Então a gente chega nos últimos 2 capítulos do livro. E nós vemos o processo de crucificação, nós vemos o processo de ressurreição de Jesus, e nós vemos essa passagem onde Jesus nos deixa os últimos mandamentos. E essa foi a leitura bíblica de hoje. E essa passagem que eu queria trazer para nos desafiar nesse dia de hoje. Nessa passagem, Jesus está comissionando seus seguidores. Ele nos apresenta uma tarefa, ou podemos dizer também um privilégio, podemos dizer assim. Com toda a sua autoridade, ele diz para que nós possamos fazer discipular em todas as nações, para todas as pessoas. E ele nos deixa com a promessa de que ele vai estar conosco. Ele vai estar conosco nesse trabalho. Não é uma questão de dizer, você vai e faz, mas eu vou aqui pegar minha siesta, eu vou dormir. Mas Jesus está dizendo, não, esse é o seu trabalho, esse é o seu privilégio, mas eu vou estar com você durante essa jornada. E por que eu estou falando isso? Porque nos meus 12 anos de oficialato, aí no Brasil, aqui, em outros países que nós tivemos a oportunidade de visitar, eu e minha esposa, muitas vezes a igreja esquece que esse trabalho de discipular não é só dentro da igreja. Não é só ter uma reunião bonitinha, organizada, não é só ter um grupo de louvor afinadinho, ou uma brigada grande com muitos cantores, ou todos estarem com seus uniformes bonitinhos. E olha que eu sou fã do uniforme, eu realmente gosto muito do uniforme. Mas ir ao mundo, fazer os seus discípulos, significa que todos nós, eu aqui, você aí, temos uma responsabilidade nessa missão. Mas por que eu estou falando isso para você? Talvez você está aí pensando e você está, eu já sei disso. Eu já entendo isso, capitão. Porque isso é uma opinião pessoal, uma visão pessoal minha. Eu tenho visto que por longo dos anos a igreja tem cometido 2 erros capitais. Muitas vezes sem saber, podemos dizer assim. O primeiro erro capital é que muitas vezes nós nos esquecemos do resto do mundo. Nós nos esquecemos das pessoas que estão ao nosso redor. E o segundo erro é que nós acreditamos que nós, igreja, vamos conseguir salvar o mundo sozinho. Mas aí você está pensando, peraí, você agora está confundindo a gente, porque primeiro você fala que a gente esquece, mas depois você fala que a gente vai salvar o mundo sozinho. É verdade, embora esses erros sejam contraditórios, eu acredito que a gente continua a fazer o mesmo. Eu acredito que Deus nos deixou esse ensinamento para garantir que a gente não vai cair numa visão egocêntrica da vida.
A ideia de que se nós não vemos que Deus está agindo, então Ele não está lá. Esquecemos que muitas vezes que Deus está agindo no nosso meio, mesmo que eu e você não conseguimos ver. Deus está agindo na vida dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, na vida da nossa família. Não é apenas na minha vida e na sua vida, ou dentro da igreja que Jesus está agindo. Se nós, eu e você, nos concentramos apenas em nossa própria vida, então a gente está apequenando, a gente está esquecendo o sacrifício de Cristo Jesus. Mas aí, peraí, capitão, até te entendo, mas peraí, Deus, eu tenho um relacionamento pessoal com Deus. Deus morreu por mim, certo? E eu vou dizer, sim, Deus morreu por você, é um relacionamento pessoal. Mas o ponto aqui não foi só por mim, não foi só por você que Cristo morreu. E esse é um desafio que nós temos, é que não podemos esquecer que Jesus deu uma ordem para espalhar seus ensinamentos para outras pessoas também que estão ao nosso redor. Não é porque eu e você conhecemos a Cristo que nós podemos pôr um ponto final. Eu já conheço. Jesus volta hoje, eu sou salvo, eu sei disso, aleluia! Coloco minhas mãos para o ar, para cima e digo que eu sou salvo. Não podemos esquecer que Jesus também deixou esses ensinamentos para que nós possamos compartilhar com aqueles que estão à nossa volta. Não é um ponto final. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, é uma vírgula. Porque temos que espalhar esse ensinamento a outras pessoas. Agora vamos olhar o outro extremo. Essa ideia de que a igreja sozinha salvará o mundo, que eu e você sozinhos vamos salvar o mundo. Embora muitos cristãos concordem com essa ideia de que a igreja tem um papel importante, essa ideia sem um equilíbrio, essa mentalidade sem um equilíbrio, muitas vezes pode fazer mais mal do que bem. Deixa eu explicar para você o que eu quero dizer com isso. Quando eu estava no colégio de cadetes, eu li um livro que, traduzido para o português, seria chamado Caridade Tóxica. É um livro de pesquisas e o autor desse livro se chama Robert. A conclusão dele é que, ao contrário da crença popular, a maioria das viagens missionárias, dos projetos sociais, não capacita aquelas pessoas que estão sendo servidas. Não melhora a qualidade de vida, não alivia a pobreza ou muda a vida dos participantes num longo prazo. Talvez você está sentado aí, peraí, você está dizendo que o nosso projeto social não está fazendo a diferença? Eu realmente quero que você só pense de uma maneira diferente. Como ele chega nessas conclusões? Essa conclusão vem de muitos estudos, muitas estatísticas. A África recebeu $1 trilhão nos últimos 50 anos. Mas a renda per capita dessas pessoas é ainda menor hoje, a expectativa de vida diminuiu e a alfabetização dos adultos é ainda menor. 85% desse dinheiro não chegou para aqueles mais necessitados. Não chegou para aqueles mais necessitados. Outro exemplo que ele cita no livro dele é um exemplo que aconteceu no país de Honduras. Em 1998 existiu um furacão chamado Furacão Mitch. E ele veio e destruiu muitas coisas em Honduras. Então, depois que passou o furacão, muitas igrejas aqui dos Estados Unidos foram para lá e com a missão de reconstruir as casas, de apoiar aqueles que moravam naquelas cidades. E essa ideia de que eles teriam que vir e salvar o país, eles teriam que vir e espalhar o evangelho. Basicamente foi um tiro que saiu pela culatra. Por casa que eles reconstruíram, eles gastaram $30 mil. Isso aqui nos Estados Unidos é um valor até relativamente baixo para uma casa. Mas foi comprovado depois que, se eles tivessem usado mão de obra local, produtos locais,
Eles poderiam ter construído essas casas em algumas vizinhanças por até $3 mil, 10% do valor. E não só eles teriam economizado dinheiro, mas também teriam dado mão de obra para aquelas pessoas que moram lá. Teriam providenciado uma fonte de renda para aquelas pessoas que acabaram de perder tudo por causa do furacão que passou por lá. Mas eles tinham essa ideia de nós temos que salvar aqueles pobres coitados da Honduras, do país de Honduras. Ou seja, nós não fomos chamados para salvar o mundo sozinho. O Corpo Central não foi chamado para salvar todo o bairro da Liberdade sozinho. Nós precisamos entender também que não é só o trabalho do oficial ou do professor de escola dominical, porque também esse é outro problema que muitas vezes nós vemos nas igrejas. Eles têm esse trabalho. Eu venho desfrutar do louvor que eles preparam para mim. Discipular é algo coletivo. É eu e é você. E são aquelas pessoas que estão ao nosso redor também. E também nós temos que nos conscientizar que nosso impacto é muito maior fora da igreja. Para pensar por um momento, e isso é algo que eu constantemente penso, eu olho para trás, penso na minha própria vida. Nós muitas vezes nos preparamos melhor para quando nós vamos para a igreja, ou porque sabemos que vai existir um estudo bíblico, ou uma reunião de oração. Nós nos preparamos melhor. Mas quando termina isso e a gente chega em casa, a gente esquece que nosso círculo de influência é muito maior fora da igreja do que dentro da igreja. É importante que nós entendamos também que muitas vezes não vai ser abrir a Bíblia e compartilhar diretamente da palavra de Deus. Se você tem essa oportunidade, aleluia por isso. Compartilhe, estude a palavra de Deus. Mas muitas vezes é espalhar a mensagem de Deus com a nossa própria vida, com o nosso próprio testemunho, ajudando, orando, sendo um modelo da graça de Deus. No nosso dia a dia nós temos uma grande influência no nosso trabalho, com a nossa família, na nossa vizinhança, no seu prédio onde você mora e até mesmo na sua rede social. Muito cuidado com aquele botão de compartilhar. Muitas vezes pode destruir mais a vida das pessoas, pode confundir mais a vida das pessoas do que ajudar elas. E na rede social também muito cuidado. Sabe o que é realmente compartilhar o evangelho? É quando você vê aquele seu amigo na rede social que escreveu algo e você não concorda, você está bravo e você vai lá e você começa a escrever um monte de coisa. E aí você fala, na minha opinião, ou quando você fala, não quero te ofender, mas realmente não estamos compartilhando dos ensinamentos de Jesus quando a gente faz isso. Porque a gente quer que a outra pessoa acredite naquilo que nós acreditamos. Então a sua rede social também tem muito impacto. Mas queremos que todos, você, eu, Corpo Central, aqui é a igreja de Port Charlotte, nós temos que entender que Deus está agindo no meio de nós. E nós temos o privilégio de fazer parte dessa obra. Depende de como você vê, pode ser é um trabalho, é uma obrigação, é algo difícil, ou pode ser um privilégio. Eu prefiro aceitar como um privilégio. Não algo que vai me trazer dor de cabeça, mas algo que vai me trazer alegria de fazer parte da obra de Deus. Para que Deus possa usar a sua vida, a minha vida, como um espelho da sua graça para as outras pessoas que estão ao redor de nós. Deus está trabalhando no meio de nós, mesmo que muitas vezes não possamos ver. E eu oro para que o Senhor nos guie, para que nós possamos ser mais cuidadosos no nosso testemunho, que a gente possa estabelecer novos relacionamentos que tragam glória ao nome de Deus, que nós possamos viver como um testemunho vivo do sacrifício de Cristo Jesus e que nós possamos ser corajosos para testemunhar de Cristo
com amor, com respeito. Essa é uma das coisas que eu vejo que é comum, tanto aí no Brasil como aqui. Com amor, com respeito. Se nós conseguimos fazer isso, nós vamos conseguir pregar o Evangelho a toda a criatura, fazer discípulos. Discipular muitas vezes não é só converter, podemos dizer assim. A igreja, a gente tem uma necessidade muito grande de converter as pessoas. Eu lembro que quando eu era soldado do Corpo Central, eu escutava muitas pessoas falarem: quantas pessoas você já ganhou para Cristo esse ano? Eu lembro que isso me fazia sentir assim, mal. Era deprê para mim, era como a gente fala como a gente falava no meu tempo, era trash. Entendeu? Quando as pessoas falam: quantas pessoas você ganhou para o Evangelho? E hoje eu entendo que o ganhar não é simplesmente ir lá e abrir a palavra de Deus e dizer: você está errado, isso não é certo, isso é pecado. O ganhar é demonstrar a bondade de Cristo. O ganhar é demonstrar o que Deus tem feito na minha vida e deixar que o Espírito de Deus toque o coração dessas pessoas. O meu trabalho é demonstrar, baseado no que eu sei da palavra de Deus, baseado no que eu sei do caráter de Deus, baseado no que eu sei de Deus, Jesus e o Espírito Santo. O 3 em 1. E o que Ele tem feito na minha vida. E o que eu tenho visto acontecer na vida dos irmãos. Isso é discipular. Isso é pregar o Evangelho a toda criatura. E o mundo precisa disso. Hoje mais do que nunca. E nós sabemos disso. Então o desafio está lançado. Sejamos corajosos. Em amor. Com respeito. E compartilhamos os ensinamentos de Cristo para toda e qualquer criatura. Oramos. Senhor Deus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo Corpo Central, te agradecemos pelos soldados, os visitantes, aqueles amigos do Corpo Central que estão assistindo nesse dia. Senhor, ajuda que nós possamos ser cristãos verdadeiros. Ajuda que nós possamos realmente receber da palavra de Deus e transmitir do seu amor para aqueles que possam vir em contato com nossas vidas. Senhor, ajuda que nós possamos ser a representação de Cristo nessa terra, em amor, com respeito. Ajuda que nós possamos realmente fazer parte desse movimento com os nossos irmãos, fora da igreja, dentro da igreja, com as nossas famílias, com nossas pessoas que trabalham conosco, na nossa vizinhança e até mesmo na nossa vida social, online. Ajuda, Senhor, que nós possamos ser luz para aqueles que estão perdidos. Talvez não vamos conseguir memorizar as Escrituras, mas, Senhor, ajuda que nós possamos entender do seu amor, como mostrar compaixão para outras pessoas, Senhor. Como chorar com aqueles que choram e sorrir com aqueles que estão sorrindo. Senhor, ajuda que nossa vida, no fim do dia, quando nós chegarmos em casa e colocarmos nossa cabeça no travesseiro, que nós possamos chegar à conclusão de que o que nós fizemos hoje trouxe glória e honra para o seu nome. Senhor, agradecemos, Senhor, pelo privilégio de fazer parte dessa missão. Obrigado pelo seu comando, porque isso abre os nossos olhos. Senhor, fique conosco, não só na Liberdade, no Corpo Central, como todo o exército no Brasil, o exército aqui nos Estados Unidos e pelos outros 128 países no qual ele existe. Senhor, te agradecemos e te pedimos,
confiando que mesmo que nós muitas vezes não podemos ver o Senhor agindo, sabemos que o Senhor está no meio de nós. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz. Oramos e agradecemos no nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu preciso rever minha vida, medir os meus passos, estender os meus braços às pessoas sofridas. Eu preciso olhar para dentro, ouvir bem atento a voz doce e forte, parceiro e consorte, na vida e na morte, que fala em mim. Eu preciso ser manso e amigo, ser rocha e abrigo para quem quer comigo na vida viver. Eu preciso ter olhos abertos, motivos bem certos pra nunca enganar esta gente esgotada de tanto chorar. Ter vida e poder, ter amor para atender esta gente perdida.